Confissões por Santo Agostinho. Tradução Editora Vozes. Publicação pela Folha de São Paulo. Parte 2ª. Livro 12. A Criação. 1. A grande tortura. Senhor, na miséria desta vida, meu coração, agitado pelas palavras da vossa Sagrada Escritura, anda profundamente inquieto. Por isso, na maior parte dos casos, a pobreza da inteligência humana se manifesta na abundância de palavras, porque a investigação é mais loquaz no buscar do que no descobrir. O pedir demora mais do que o obter, e a mão, batendo a porta, cansa-se mais do que recebendo. Mas temos a vossa promessa, e quem a destruirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e será aberto. Com efeito, todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, se abrirá. 2. 2 céus e 2 terras. A humildade da minha língua confessa a vossa excelsitude, porque fizestes o céu e a terra. Sim, criastes este céu que vejo e esta terra que piso, e donde tirastes a terra que em mim levo. Onde está, Senhor, o céu do céu, do qual ouvimos dizer pela voz do salmista:
O céu do céu é do Senhor, mas deu a terra aos filhos dos homens. Onde está o céu que não vemos, ante o qual todo este que vemos é terra? Com efeito, ainda que todo este mundo corpóreo, cujo fundo é a nossa terra, não seja inteiramente belo em todas as suas facetas, contudo, recebeu uma aparência de formosura, mesmo nos seus últimos elementos. Não obstante, em comparação daquele céu do céu, o céu da nossa terra é terra. Não é absurdo, portanto, dizer que cada um desses dois grandes corpos, o nosso céu e a nossa terra, são terra, se os compararmos àquele céu misterioso que pertence ao Senhor e não aos filhos dos homens. 3. Trevas sobre o abismo. Não admira, pois, que esta terra fosse invisível e informe. Reduzia-se a uma espécie de abismo profundo onde não entrava luz por não ter nenhuma forma. Por isso, mandastes que se escrevesse: as trevas estavam espalhadas sobre o abismo. Que são as trevas, senão a ausência da luz? Se houvesse luz, onde é que ela poderia existir se não iluminasse, nem aclarasse a superfície da terra? E quando a luz ainda não existia, o que era a presença das trevas, senão a ausência da luz? As trevas reinavam sobre o abismo, porque a luz não brilhava sobre ele, do mesmo modo que reina o silêncio onde não há som. E que significa haver silêncio, se não ou não haver som? Não fostes vós, Senhor, que ensinastes esta alma que a vós se confessa? Não me ensinastes, Senhor, que antes de formardes e diferenciardes esta matéria informe, nada existia, nem cor, nem figura, nem corpo, nem espírito? Não era, porém, o nada absoluto. Era antes a massa informe sem figura. 4. A matéria informe. Que nome darei a esta matéria? Com que sentido e de que modo poderei dá-la a conhecer a inteligências curtas, a não ser por meio de algum vocábulo já usado? E pode acaso descobrir-se em todas as partes da terra alguma coisa mais parecida com essa deformidade total do que a terra e o abismo? Na verdade, em razão do seu grau ínfimo de ser, a terra e o abismo são menos formosos que os outros corpos superiores, tão brilhantes e tão belos. Então, por que não hei de admitir esta massa informe comodamente manifestada aos homens pelo nome de terra invisível e desordenada, que criastes sem beleza, para dela fazerdes um mundo belo? 5. Sua natureza. Quando o nosso pensamento, ao procurar saber o que os nossos sentidos atingem a respeito desta matéria informe, responde a si mesmo: não é uma forma inteligível como a vida, nem como a justiça, porque ela é matéria corpórea.
nem mesmo forma sensível, porque o que se vê e se sente não pode ser invisível e informe. Quando o pensamento humano se diz estas coisas, procura conhecê-la ignorando-a ou ignorá-la conhecendo-a. 6. O conceito de matéria informe. Senhor, se pela boca e pela pena vos confessar tudo o que acerca desta matéria me ensinastes, tenho a dizer-vos que não percebia nada quando outrora ouvia pronunciar este nome a pessoas que também nada entendiam. Imaginava-a sob numerosas formas diversas, sem conseguir concretizá-la na imaginação. O meu espírito revolvia, em imensa desordem, formas hediondas e horríveis. Mas, enfim, sempre foram formas. Chamava informe a essa massa, não porque não tivesse forma, mas por ser tal que, se me aparecesse assim tão insólita e imprópria, ela afastaria os meus sentidos e perturbaria a minha fraqueza de homem. O que imaginava era informe, não por carência de toda a forma, mas por comparação com as formas mais belas. Mas a verdadeira razão persuadia-me a que, se quisesse imaginar um ser informe, o abstraísse de todas as minudências de forma. Não me era possível, porque mais depressa julgava como inexistente o que não tinha forma do que concebia um meio termo entre a forma e o nada. Que não fosse nem forma, nem nada, mas um ser informe próximo do não ser. A minha inteligência, então, cessou de interrogar a imaginação, cheia de imagens de formas corpóreas que ela, a seu arbítrio, ia mudando e variando. Fixei a atenção nos mesmos corpos, analisando mais profundamente a sua mutabilidade, pela qual deixam de ser o que tinham sido para começarem a ser o que não eram. Suspeitei que esta transição de uma forma para outra se fazia por meio de qualquer ser informe, e não pelo nada absoluto. Mas o que eu desejava era saber e não suspeitar. Se a minha voz e a minha pena vos confessassem todos os nós que nesta questão me desatastes, quem dos meus leitores seria capaz de me compreender? Por isso, meu coração não cessará de vos honrar com um cântico de louvor por tudo aquilo que não consigo exprimir com palavras. A própria mutabilidade das coisas mutáveis é capaz de tomar todas as formas em que se transfiguram as coisas mutáveis. O que é ela? Um espírito? Um corpo? Uma espécie de espírito ou de corpo? Se pudéssemos dizer um certo nada que é e não é, eis o nome que lhe daria. Mas tinha de existir de qualquer maneira, para poder tomar essas formas visíveis e complexas. Sete. A criação do céu e da terra. Se a mutabilidade existia,
De onde provinha senão de vós, de quem todas as coisas recebem o ser, de qualquer modo que elas sejam? Tanto mais longe estão de vós, quanto mais diferentes são de vós. Porém, tal distância não é espacial. Vós, pois, Senhor, que não sois umas vezes uma coisa e outras vezes outra, mas o mesmo, sempre o mesmo, o Santo, 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 o Senhor Deus onipotente, vós, no princípio que procede de vós, e na sabedoria que procedeu de vossa substância, criastes alguma coisa do nada. Criastes, sim, o céu e a terra, sem os tirardes de vós. De outro modo, seriam iguais ao vosso Filho unigênito e, por isso mesmo, iguais também a vós. Ora, de modo nenhum seria justo que fosse igual a vós, o que não é de vossa substância. Nada havia fora de vós com que os pudesseis criar, ó Trindade una e unidade trina. Do nada, pois, fizestes o céu e a terra, àquele grande, a esta pequena, porque sois onipotente e bom para criardes tudo bom, um céu grande e uma terra pequena. Só vós existíeis e nada mais. Deste nada fizestes o céu e a terra, duas coisas, uma perto de vós, outra perto do nada. Uma que só a vós tem como superior, outra que nada tem inferior a ela. 8. O princípio do mundo visível. Mas este céu do céu pertence-vos, Senhor. A terra que destes aos filhos dos homens para a verem e tocarem, não era como agora a vemos e tocamos. Era invisível e informe. Era um abismo sobre o qual não havia luz. As trevas estendiam-se sobre o abismo, isto é, mais do que se estivessem no abismo. Sim, porque este abismo das águas agora visíveis tem ainda nas suas entranhas uma espécie de luz, de algum modo sensível aos peixes e aos animais que se arrastam no fundo. Mas tudo isso era um quase nada, pois que ainda era absolutamente informe. Porém, já era um ser capaz de ter forma. Criastes, portanto, Senhor, o mundo da matéria informe. Criastes do nada este quase nada, donde depois fizestes as grandes coisas que nós, os filhos dos homens, admiramos. De fato, é verdadeiramente admirável este céu corpóreo, este firmamento que separa umas águas das outras, por vós criado no segundo dia, depois da luz, quando dissestes, faça-se. E assim se fez. Chamastes céu ao firmamento, chamastes céu ao céu desta terra e deste mar que criastes no terceiro dia, dando uma forma visível à matéria informe que tinhais criado antes de haver dia. Já anteriormente a este,
tinhas criado outro céu, que era o céu do céu, porque no princípio criastes o céu e a terra. Porém, esta mesma terra a que destes o ser era matéria informe, por ser invisível e informe, e por se estenderem as trevas sobre o abismo. Desta terra invisível e informe, deste caos, deste quase nada, fizestes tudo aquilo de que é formado ou não o mundo mutável, onde aparece esta mobilidade na qual se pode sentir e medir o tempo. Este é feito das mudanças das coisas, enquanto variam e se transformam as formas cuja matéria, como já disse, é a terra invisível. 9. O caos transcende o tempo. E por isso o Espírito, mestre do vosso servo, quando recorda que no princípio criastes o céu e a terra, cala-se perante o tempo. Fica em silêncio perante os dias. O céu do céu, criado por vós no princípio, é, por assim dizer, uma criatura intelectual que, apesar de não ser coeterna convosco, ó Trindade, participa contudo da vossa eternidade. Conserva-se totalmente imóvel pela doçura que sente em vos contemplar na suprema felicidade. Sem movimento nenhum desde que foi criada, permanece sempre unida a vós, ultrapassando por isso todas as volúveis vicissitudes do tempo. Porém, este caos, esta terra invisível e informe, não foi numerada entre os dias. Onde não há nenhuma forma, nem nenhuma ordem, nada vem e nada passa. E onde nada passa, não pode haver dias, nem sucessão de espaços de tempo. 10. Invocação à verdade. Ó verdade, luz de meu coração, não me falem as minhas trevas. Por elas me deixei escorregar e obscureci-me. Mas, mesmo no fundo desse abismo, sim, desse abismo, amei-vos. Errei, mas recordei-me de vós. Ouvi atrás de mim a vossa voz a exortar-me a que voltasse. Porém, dificilmente podia ouvi-la por causa do tumulto dos turbulentos. Agora, ardente e anelante, volto à tua frente. Ninguém me impeça. Beberei e assim viverei. Oxalá eu não seja a minha própria vida. Por minha culpa, mal vivi, causei-me a morte. Em vós revivo, falai, conversai comigo. Acreditei nos vossos livros, cujas palavras encerram grandes mistérios. 11. Vós me revelastes. Já disseste, Senhor, com voz forte aos meus ouvidos interiores, que sois eterno e que só vós possuís a imortalidade.
porque não mudais sob o aspecto de forma ou de movimento. A vossa vontade não varia com o tempo, porque uma vontade imutável não pode ser imortal. Eu vejo claramente esta verdade na vossa presença. Peço-vos que a veja cada vez mais claramente e que, debaixo das vossas asas, persista com sobriedade neste conhecimento. Outro sim disseste, Senhor, com voz forte, aos meus ouvidos interiores, que todas as naturezas e substâncias que não são o que vós sois, mas existem, foram criadas por vós. Só não veio de vós o que não existe, bem como o movimento da vontade que se afasta de vós, ser supremo, para se rebaixar ao menos ser, porque tal movimento é delito e pecado. Vós me dissestes que nenhum pecado vos prejudica ou perturba a ordem do vosso império no sumo como no ínfimo. Vejo claramente esta verdade na vossa presença. Peço-vos que a veja cada vez mais claramente e que, protegido pelas vossas asas, persista com sobriedade neste conhecimento. Ainda dissestes, com voz forte, aos meus ouvidos interiores, que aquela criatura cujo deleite sois vós também não é coeterna convosco. Dissestes que ela goza de vós com castidade firme e perseverante, que nunca mostra em parte nenhuma a sua mutabilidade natural, que vos tem sempre presente e se conserva sempre unida a vós com todo o afeto, que não tem nada a esperar do futuro, nem fatos passados a recordar, que, enfim, não varia com as vicissitudes, nem se distende no tempo. Se tal criatura existe, oh, como é feliz por estar unida à vossa felicidade, tendo-vos como seu eterno habitador e iluminador. Nada encontro que mais naturalmente se possa chamar céu do céu que pertence ao Senhor, do que a vossa habitação que contempla as vossas delícias sem nenhum defeito que a arraste para outra parte. Ela é alma pura, entranhadamente unida por um laço de paz aos santos espíritos, cidadãos da vossa cidade, situada no céu que está acima do nosso céu. Se a alma que peregrinou longe de vós já teve sede de vós, se as suas lágrimas foram para ela o pão, quando todos os dias lhe dizem: onde está o teu Deus? Se pede e busca unicamente a graça de habitar em vossa casa todos os dias, durante toda a sua vida, e quem é a sua vida, senão vós? Que são os vossos dias, senão a vossa eternidade? Ou que são os vossos anos que não acabam em razão de serdes sempre o mesmo? Essa alma compreenda, se pode, como é que sois eterno, inteiramente superior a todos os tempos. Vossa casa que nunca se afastou de vós, apesar de não ser eterna como vós,
não sofre as vicissitudes do tempo, pelo fato de vos estar incessante e indefectivelmente unida. Vejo claramente esta verdade na vossa presença. Peço-vos que a veja cada vez mais claramente e que, protegido pelas vossas asas, persista com humildade neste conhecimento. Não sei que informidade vejo nas mudanças das últimas e ínfimas criaturas. E quem poderá me dizer senão aquele que, com suas imaginações, divagueia e se revolve nas frivolidades do coração? Quem, senão este, me ousará dizer que a informidade poderia significar as vicissitudes do tempo, contanto que todas as formas diminuíssem e se consumissem, ficando só esta massa informe que faz com que todas as coisas se mudem e se transformem, ora em uma, ora em outra forma? Esta hipótese é absolutamente impossível, porque não há tempo sem variedade de movimentos, nem há variedade alguma onde não há nenhuma forma. 12. Duas criaturas prescindem do tempo. Enquanto me permitistes, meditei, ó meu Deus, nestas verdades. Durante elas, me excitastes a bater a porta e a abristes para mim. Ora, após essas reflexões, encontrei duas criaturas que não estão sujeitas ao tempo, apesar de nenhuma delas vos ser coeterna. Uma de tal modo é formada que goza da vossa eternidade e imortalidade, sem nunca cessar de vos contemplar nem sofrer intervalo de mudança alguma, ainda que seja mutável por natureza. A outra é tão informe que não pode mudar de forma, nem no movimento, nem no estado de repouso. É-lhe impossível estar sujeita ao tempo. Mas não permitistes que ficasse informe, porque, antes de qualquer dia, criastes no princípio o céu e a terra, as duas criaturas a que me referia. Mas a terra era invisível, desorganizada, e as trevas cobriram a face do abismo. Estas palavras insinuam a ideia de matéria informe, para se instruírem gradualmente aqueles que não podem conceber que uma coisa possa ser privada de toda espécie de forma, sem estar, contudo, reduzida a nada. Desta matéria informe é que nasceriam este outro céu e esta outra terra visível e organizada, esta água cristalina e, enfim, tudo o que na criação do mundo foi feito em dias sucessivos, como se recorda na Bíblia. Com efeito, todas estas criaturas estão de tal modo constituídas que, devido às mudanças ordenadas dos movimentos e das formas, se realizam nelas alternativas dos tempos. Interpretação das primeiras palavras bíblicas. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era invisível e desorganizada. As trevas cobriam a face do abismo. Quando ouço, ó meu Deus, estas palavras da Escritura, e noto que não se faz referência ao dia em que os criastes, interpreto-as deste modo. O céu do céu é o céu intelectual,
onde a inteligência conhece simultaneamente e não por partes, nem por enigmas ou como em espelho, mas inteiramente, com toda a clareza, face a face. Conhece não agora uma coisa, logo outra, mas, como já disse, simultaneamente, sem vicissitude de tempo. A terra invisível e desorganizada é a massa informe, sem aquela alternativa de tempo que costuma fazer com que as coisas tenham ora isto, ora aquilo, porque onde não há forma, também não existe isto e aquilo. Sem mencionar o dia, diz a vossa Escritura: no princípio criou Deus o céu e a terra. Sobre estes dois elementos, céu e terra, o primeiro formado desde o princípio e o segundo inteiramente informe, eis a minha opinião. Céu significa o céu do céu, e terra quer dizer a terra invisível e desorganizada. Por isso a Escritura ajuntou imediatamente a que terra se referia. Já ao narrar que no segundo dia foi criado o firmamento que se chama céu, dá a entender a que céu se referia antes, quando não mencionou o dia. A profundeza da Escritura. Oh, que admirável profundeza das vossas palavras! Como a sua face nos acaricia como a crianças! Oh, que admirável profundeza, oh meu Deus! Que admirável profundeza! Atemoriza-nos lançar os olhos para ela. Temor de respeito e temor de amor. Odeio com veemência os meus inimigos. Oh, se o matasseis com uma espada de 2 gumes, para que desaparecessem. O meu desejo era vê-los morrer a si mesmos, a fim de viverem para vós. Outros, então, apresentam-se não como críticos, mas como panegiristas do Gênesis. Dizem eles: o Espírito de Deus, que, por meio de seu servo Moisés, escreveu estas palavras, não quis de maneira nenhuma dar-lhes esse sentido com que o interpreta, mas este outro que nós lhe damos. Eis, ó Deus de todos nós, a resposta que dou a estes intérpretes, tomando-vos por árbitro. 15. Em discussão. Acaso ousarei apontar como falso o que a verdade, com voz clara, comunica ao ouvido da minha alma acerca da verdadeira eternidade do Criador? Direis que a sua substância nunca varia com o tempo, nem jamais a sua vontade prescinde da sua subsistência? Deste princípio se deduz que Deus não quer ora isto, ora aquilo, mas que o que uma vez quis, simultaneamente e para sempre o quer. Não pode querer repetidas vezes, nem querer agora uma coisa e logo outra, nem querer depois o que antes não queria, ou deixar de querer o que queria, porque tal vontade, sendo mutável, não é eterna. Ora, o nosso Deus é eterno.
mais ainda. Essa voz que fala ao ouvido interno da minha alma declara-me que a expectação das coisas futuras passará a ser intuição quando se cumprirem. A sua intuição transformar-se-á em memória depois de se realizarem. Mas todo pensamento que assim varia é mutável. E o mutável não é eterno. Ora, o nosso Deus é eterno. Condensando e reunindo todas essas verdades, deduzo que meu Deus, o Deus eterno, não criou o mundo por um novo ato de vontade e que nem a sua ciência pode sofrer alguma transição. Que me respondeis, ó contraditores? São falsas estas coisas? Não, respondem. Então o quê? Porventura é falso que toda criatura revestida de forma, ou toda matéria capaz de forma, só existem por aquele que, por ser o ente supremo, é soberanamente bom? Também não, dizem eles. Então, que negais? Talvez o que afirmei da existência de uma criatura sublime, unida ao Deus verdadeiro e verdadeiramente eterno, por um amor tão puro? Esta, apesar de não lhe ser coeterna, não pode separar-se dele, nem derivar para a variedade ou vicissitude do tempo, mas descansa apenas na contemplação da sua verdade. Essa criatura, amando-vos quanto vós lhe mandais, não se afasta de vós para si mesma, porque vós, ó meu Deus, lhe mostrais a face e a saciais. Ela é a casa de Deus, mansão que não é terrena, nem sequer formada de matéria celeste ou corpórea, mas espiritual e participante da vossa eternidade, porque permanece eternamente imaculada. Vós a fundastes pelos séculos dos séculos. Vós lhe fixastes uma ordem que não passará jamais. Porém, essa habitação não vos é coeterna, ó meu Deus, porque teve princípio, foi criada. É certo que antes dela não descobrimos o tempo, porque a sabedoria foi criada anteriormente a todas as coisas. Não me refiro, é claro, àquela sabedoria de que vós, ó meu Deus, sois Pai, e que é coeterna convosco, igual a vós, pela qual todas as coisas são criadas, e em cujo princípio fizestes o céu e a terra, mas simplesmente a esta sabedoria criada, quer dizer, a esta natureza intelectual, que é a luz pela contemplação da luz, e é chamada também sabedoria, ainda que criada. Porém, a diferença que há entre a luz que ilumina e a luz iluminada é tão grande como a que separa a sabedoria criadora da sabedoria criada, ou como a que distingue a justiça justificante da justiça feita em nós pela justificação. Nós somos também chamados à vossa justiça. Diz um vosso servo, para que em Cristo nos tornemos a justiça de Deus. Portanto, antes de tudo, criastes uma sabedoria criada, um espírito racional e intelectual que habita na vossa castacidade. Esta última
é nossa mãe, que está lá no alto, livre e eterna nos céus. E em que céus, senão nos céus dos céus que vos louvam, por serem o céu do céu que pertence ao Senhor? Se não encontramos o tempo antes dessa sabedoria, por ter sido também criada antes de todas as coisas e preceder a criação do tempo, então é evidente que existe antes dela a eternidade do Criador. Deste recebeu a origem não do tempo, porque ainda não existia, mas na sua própria condição de ente criado. A sabedoria criada procede, portanto, de vós, ó meu Deus, apesar de ser inteiramente diferente de vós e de ser de outra natureza. Não encontramos o tempo, não só antes dela, mas nem sequer nela, porque é suscetível de contemplar eternamente a vossa face, sem jamais dela se apartar, tornando-se assim inacessível a toda a variação. Contudo, é-lhe inerente a mesma mutabilidade que a entenebrecia e enregelaria, se não estivesse unida a vós por um grande amor, brilhando sempre como a luz do meio-dia e refervendo ao contato do calor que de vós recebe. Ó casa resplandecente e pura, amei a tua beleza e o lugar da habitação da glória do meu Senhor que te criou e possui. Por ti suspiro no meu exílio, pedindo ao teu Criador que também me possua dentro de ti, porque também a mim me criou. Andei errante como a ovelha desgarrada, mas espero ser reconduzido para dentro de ti, aos ombros daquele que é meu pastor e meu arquiteto. Que me respondeis, ó contraditores e meus interlocutores? Que me podeis responder? Se acreditais em Moisés, o piedoso servo de Deus, e nos livros, oráculos do Espírito Santo. Não é esta a casa de Deus que, apesar de não ser coeterna com Deus, é, a seu modo, eterna nos céus, onde procurais as vicissitudes dos tempos, mas em vão, porque não podeis encontrá-las? Ela transcende toda a extensão e todo o espaço volúvel do tempo. A sua felicidade consiste em estar sempre unida a Deus. É certo, eles dizem. Então, qual destas verdades proclamadas ante meu Deus pelo coração, quando escutava no seu interior a voz dos seus louvores, podeis apontar como falsa? O ter afirmado que a matéria era informe e que nela não podia haver ordem, porque não tinha forma? Mas olhai que onde não havia ordem, também não podia haver vicissitude de tempo. Mas este quase nada, visto não ser um nada absoluto, provinha, é certo, daquele de quem nasce tudo o que de qualquer modo existe. Também não te contestamos isso, respondem eles. 16. Adversários rejeitados. Quero, ó meu Deus, conversar um pouco na vossa presença, só com aqueles que reconhecem como verdadeiras todas estas iluminações que a vossa verdade não esconde ao meu espírito. Os outros que a negam,
ladrem para aí quanto quiserem, até enrouquecerem. Pela minha parte, esforçar-me-ei por persuadi-los a que acalmem e deem acesso em seus corações às vossas palavras. Se recusarem e me repelirem, peço-vos, ó meu Deus, que não sejais surdos aos meus rogos. Falai ao meu coração a linguagem da verdade, pois só vós assim falais. Deixá-los-ei fora a soprar o pó e a levantar a terra contra os próprios olhos. Entrarei no recinto do coração e vos cantarei hinos de amor, soluçando inefáveis gemidos neste lugar do meu desterro, recordando Jerusalém, minha pátria e mãe. E para vós, que sois o seu rei, o seu iluminador, o seu pai, defensor e esposo, as suas castas e perpétuas delícias, a firme alegria, numa palavra, todos os bens inefáveis, porque sois único, sumo e verdadeiro bem. Não me apartarei de vós, enquanto não me reunirdes todas as partes do meu ser, dispersas e deformadas, para que assim, ó meu Deus e misericórdia minha, me conformeis e estabeleceis na paz desta Mãe tão amada, a Jerusalém Celeste, onde estão as primícias do meu espírito e de onde me vêm estas certezas. A todos aqueles que não têm como falsas todas essas verdades e, pelo contrário, as veneram conosco, elevando ao cume da autoridade a vossa sagrada escritura ditada, em parte, por Moisés, e que, não obstante, nos contradizem em alguns pontos, dirijo estas palavras. Ó meu Deus, sede vós o árbitro entre as minhas confissões e as suas contradições. 17. Opiniões diversas. Dizem eles, abre aspas, apesar de tuas afirmações serem verdadeiras, contudo, não era isso que Moisés queria significar quando disse, por inspiração do Espírito Santo, no princípio criou Deus o céu e a terra. Com o nome céu, não quis exprimir essa criatura espiritual ou intelectual que sempre contempla a face de Deus, nem com o vocábulo terra quis significar a matéria informe. Fecha aspas. Então, Moisés, respondem eles, quis exprimir precisamente o que nós afirmamos. Foi isso que ele declarou com tais palavras. Isso o quê? Abre aspas. Com as palavras céu e terra, quis primeiramente significar, numa expressão breve e resumida, todo este mundo visível, para depois classificar pela enumeração dos dias, ponto por ponto, tudo o que ao Espírito Santo agradou enunciar assim. Moisés dirigia-se a homens que constituíam um povo rude e carnal. Por isso julgou oportuno revelar-lhes só as obras visíveis de Deus. Fecha aspas. Portanto, os meus adversários concedem-me que, por terra invisível e desorganizada e tenebroso abismo, os princípios de que foram sucessivamente criadas as coisas visíveis que todos conhecem, possa, sem perigo de contradição, entender a matéria informe de que falei. E se alguém disser que este caos e essa informidade da matéria foram sugeridos primeiramente sob o nome de céu e terra, por se ter fundado e aperfeiçoado nestes dois elementos, o mundo visível, que se costuma designar por céu e terra, com todas as naturezas que nele tão claramente aparecem.
E se alguém propuser a hipótese de que as naturezas visíveis da terra e as invisíveis do céu não se chamam impropriamente céu e terra, e que, portanto, todos os seres criados por Deus na sabedoria, isto é, no princípio, estão compreendidos igualmente nestes dois vocábulos. Porém, como não foram feitos da mesma substância de Deus, mas tirados do nada, e porque não são a mesma coisa que Deus, todos estão sujeitos a uma certa mutabilidade, quer permaneçam como a eterna mansão de Deus, quer mudem como a alma e o corpo do homem. A matéria, comum a todas as coisas visíveis e invisíveis, até então informe, mas certamente suscetível de forma, donde se fariam o céu e a terra, isto é, as duas criaturas já formadas, a invisível e a visível, foi designada pelas expressões de terra visível e desordenada e trevas sobre o abismo. Há apenas uma distinção a fazer. Por terra invisível e desordenada, entende-se a matéria corporal antes de ser qualificada pela forma. E por trevas sobre o abismo, entende-se a matéria espiritual antes de Deus lhe reprimir aquela imoderação fluida e antes de iluminá-la com a sabedoria. Outro, se quiser, ainda pode defender esta opinião. As palavras céu e terra, que se leem no Gênesis quando diz: no princípio criou Deus o céu e a terra, não designam as naturezas invisíveis ou visíveis, já perfeitas e formadas, mas sim a matéria informe significada nesses termos. Essa matéria seria o princípio dos seres que se haviam de formar e criar, porque estes já nela existiam confusamente, se bem que ainda não diferenciados pelas qualidades e formas. Ora, esses seres dispostos por suas ordens chamam-se céu e terra, uma criatura corporal e outro espiritual. 18. Interpretações legítimas. Ouvidas e consideradas todas essas teorias, quero evitar questões de palavras que para nada aproveitam, senão para a confusão dos ouvintes. Porém, a lei é boa para edificação, se se usa legitimamente, porque a lei tem por fim a caridade nascida de um coração puro, de uma consciência reta e de uma fé não fingida. Nem se devem esquecer os dois preceitos em que nosso mestre resumia toda a lei e os profetas. Ora, se eu confesso ardentemente esses preceitos, ó meu Deus, luz dos meus olhos na escuridão, que me interessa se deem sentidos diferentes àquelas palavras, se todos são verdadeiros? Sim, que me interessa que outro tenha uma opinião diferente da minha, se julga ser esse o verdadeiro pensamento do escritor. Todos nós que o lemos, esforçamo-nos por indagar e compreender o pensamento do autor. Quando o temos por verídico, não ousamos imputar-lhe como dito por ele nada do que sabemos ou julgamos ser falso. Contanto que cada um se esforce por interpretar bem as passagens da Sagrada Escritura, conforme a ideia daquele que as escreveu, que mal há em interpretá-las em outro sentido? Se vós, ó luz de todas as mentes sinceras, lhe o mostrais como verdadeiro. Que mal há nisso, se o autor que lemos só teve em vista a verdade, apesar de não ter dado ao texto este segundo sentido? 19.
Interpretações únicas. É verdade, Senhor, que criastes o céu e a terra. É verdade que o princípio é a vossa sabedoria em que criaste todas as coisas. É também verdade que este mundo visível se compõe de duas grandes partes, o céu e a terra, breve síntese de todas as naturezas criadas e constituídas. É ainda verdade que tudo o que é mutável apresenta ao nosso pensamento o conceito de uma massa informe, capaz de tomar forma, de se mudar ou de se transformar. É verdade que um ser de si mutável, que está inerente a uma forma imutável, não se pode mudar nem se submeter ao tempo. É verdade que a massa informe, que afinal é quase o nada, não pode sofrer as alternativas do tempo. É verdade que a matéria, de que se faz uma coisa, pode já ter, se assim nos podemos exprimir, o nome do objeto que dela resulta, e, portanto, também se pode chamar céu e terra, àquela matéria informe, donde foram criados o céu e a terra. É verdade que, de todas as coisas revestidas de forma, nada se aproxima mais do informe do que a terra e o abismo. É verdade que vós, origem de todas as coisas, fizeste não só o que foi criado e formado, mas também o que é criável e formável. Finalmente, é verdade que tudo o que se forma do informe é, ao princípio, informe, e só depois é que recebe forma. 20. Interpretações arbitrárias. A todas essas verdades, de que não duvida nenhum daqueles que de vós recebeu a graça de as ver com o olhar íntimo da alma, crendo firmemente que o vosso servo Moisés falou em espírito de verdade, há quem lhe dê esta interpretação. As palavras, no princípio fez Deus o céu e a terra, querem dizer que Deus criou, no seu verbo que lhe é coeterno, o mundo racional e sensível, ou espiritual e corporal. Outro diz: no princípio fez Deus o céu e a terra, isto é, Deus criou no seu verbo, que lhe é coeterno, toda essa massa do mundo corpóreo, com tudo o que ele contém de realidades manifestadamente conhecidas. Outro afirma: no princípio Deus criou o céu e a terra, quer dizer que Deus fez no seu verbo, que lhe é coeterno, a matéria informe das criaturas espirituais e corporais. Sustenta outro: no princípio Deus criou o céu e a terra, significa que Deus criou no seu verbo, que lhe é coeterno, a matéria informe da criatura corporal, onde então residiam confundidos o céu e a terra, que agora vemos já diferenciados e moldados nesta grande estrutura do mundo. E ainda outro: no princípio criou Deus o céu e a terra, quer dizer que Deus, quando começou a atuar e a operar, criou a matéria informe que em si continha confusamente o céu e a terra, que agora nos surgem e aparecem já formados com tudo o que neles existe. 21. Segundo o versículo do Gênesis. Do mesmo modo, pelo que pertence à interpretação das palavras que vêm a seguir, entre as muitas opiniões verdadeiras, uns escolhem esta: as palavras, a terra era invisível e em desordem, e as trevas estavam sobre a face do abismo, significam que aquela massa corpórea que Deus fez era ainda a matéria informe das coisas corpóreas, sem ordem nem luz.
Outros dizem: a terra era invisível e sem ordem, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Quer dizer que tudo o que se chama céu e terra era ainda matéria informe e tenebrosa, donde haviam de sair o céu corpóreo e a terra também corpórea, com tudo o que neles existe, apreendido pelos nossos sentidos corporais. Outros optam por esta interpretação: a terra era invisível e sem ordem, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Significa que tudo o que se chamou céu e terra era ainda matéria informe e tenebrosa, onde haviam de sair o céu inteligível, ou, por outras palavras, o céu do céu, e a terra, que era toda a natureza corpórea, entendendo igualmente sob este nome o céu material. Dessa matéria haviam de sair todas as criaturas invisíveis e visíveis. Outros propõem: com as palavras a terra era invisível e sem ordem, e as trevas estavam sobre o abismo. Não quis a Escritura chamar céu e terra a essa massa informe, pois ela já existia. Dessa massa informe, chamada terra invisível e desorganizada e abismo tenebroso, Deus criou o céu e a terra, ou seja, as criaturas corporais e espirituais, como foi dito anteriormente, ao afirmar-se que da matéria informe Deus criara o céu e a terra. Outros dizem: a terra era invisível e sem ordem, e as trevas estavam sobre o abismo. Significa que essa massa informe era já a matéria de que Deus, como diz a Escritura anteriormente, formou o céu e a terra, ou, por outros termos, toda esta mole corpórea do mundo, dividida em duas grandes partes, a superior e a inferior, com todas as criaturas nelas existentes, que conhecemos e de que nos servimos. 22. Objeções. Poderia alguém tentar opor as duas últimas opiniões? Esta objeção: se não quereis dar o nome de céu e terra a esta matéria informe, havia, portanto, alguma coisa que Deus não tinha feito, de que formou o céu e a terra, visto que a Escritura não referiu que Deus tivesse feito essa matéria, a não ser que a queiramos compreender na designação de céu e terra, ou no simples nome de terra, quando se diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E assim, ainda que nos agrade chamar matéria informe a que é designada por estas palavras que se seguem, a terra era invisível e sem ordem, contudo, por terra, não devemos entender outra além da que Deus fez conforme o que está escrito: fez Deus o céu e a terra. Os que quiserem sustentar estas duas opiniões que pus em último lugar, ou qualquer delas, responderão, ao ouvir estas palavras: não negamos, na verdade, que esta matéria informe tenha sido feita por Deus, de quem descem todas as coisas tão excelentes. Com efeito, dizemos que o que foi criado e formado é um bem maior, assim como também confessamos que o que é meramente criável e formável constitui um bem menor, mas, enfim, um bem. Muito embora a Escritura não ateste que Deus fez esta massa informe, muitas outras coisas há de que ela também não fala, como dos querubins, dos serafins e dos espíritos que o apóstolo claramente denomina tronos, dominações, potestades, embora seja manifesto que Deus os criou. E se tudo se quer compreender nas palavras fez o céu e a terra, que dizer então das águas sobre que pairava o Espírito de Deus? Se tudo pretendemos compreender na palavra terra, como é que no nome da terra se pode conceber a matéria informe,
quando vemos tanta beleza no mar? Se aquela realmente lá está compreendida, por que é que está escrito que desta massa informe foi formado o firmamento que se chamou céu, sem se declarar que também assim foram formadas as águas que, longe de serem informes e invisíveis, contemplamos em caudais tão lindos? Se receberam esta formosura quando Deus disse: reúnam-se as águas que estão debaixo do firmamento, e se as embelezou ao reuni-las, que dizer das águas que estão sobre o firmamento? Se fossem ainda informes, não teriam recebido um lugar tão honroso. Nem está escrito com que palavras foram formadas. Ora, não repugna a fé sã nem a inteligência clara que o Gênesis passasse em silêncio algumas das coisas das quais Deus criou. Nem ousa nenhuma doutrina séria sustentar que as águas são coeternas com Deus, pelo fato de as ouvirmos mencionadas no livro do Gênesis, embora sem referência ao dia em que foram criadas. Logo, por que motivo não entendemos, como nos ensina a verdade, que esta massa informe, chamada pela Escritura terra invisível, desorganizada e abismo tenebroso, a fez Deus do nada, e que, por isso, não lhe é coeterna, ainda que a narração bíblica deixe de referir o momento preciso em que foi criada. 23. Duas espécies de questões. Tenho ouvido e meditado estas teorias, segundo me permite a debilidade do meu entendimento. Eu vou-la confesso, meu Deus, se bem que a conheçais. Vejo que duas espécies de questão se podem originar quando uma coisa é enunciada por intérpretes fidedignos. Uma é sobre a veracidade das afirmações em si mesmas. Outra, se eles, os intérpretes, estão em desacordo com a intenção do que as enuncia. Uma coisa é inquirir a verdade sobre a criação. Outra, procurar saber o que Moisés, egrégio confidente da vossa fé, quis significar a quem o lê ou escuta. Quanto ao primeiro problema, afastem-se de mim todos os que têm como verdadeiras essas suas falsidades. Quanto ao segundo, retirem-se também da minha presença os que atribuem essas falsas doutrinas a Moisés como tendo sido proferidas por ele. Possa eu associar-me e deliciar-me em vós, Senhor, com aqueles que se alimentam com a vossa verdade, na amplidão da caridade. Aproximemo-nos simultaneamente das palavras do vosso livro, procurando nelas o sentido genuíno do vosso pensamento, segundo a intenção do vosso servo, a cuja pena as revelastes. 24. O pensamento de Moisés. Entre tantas opiniões verdadeiras que ocorrem aos intérpretes destas palavras compreendidas ora de uma maneira, ora de outra, quem de nós encontrou o verdadeiro sentido, de tal modo que possa determinar com segurança o pensamento de Moisés e o significado das suas narrações? Com que segurança esse tal o pode afirmar como verdade, quer Moisés tenha pensado isso, quer tenha pensado outra coisa? Eu, vosso servo, meu Deus, eu vou-lo manifesto. Determinei consagrar-vos nestas páginas o sacrifício da minha confissão. Peço à vossa misericórdia que se realize este meu desejo. Senhor, eis que eu proclamo confiadamente que tudo, o visível e invisível, foi criado por vós.
no vosso verbo imutável. Mas posso eu dizer com a mesma certeza que foi esta, e não outra, a intenção de Moisés ao escrever: no princípio criou Deus o céu e a terra? Se bem que me persuada que isto é certo na vossa verdade, não vejo, porém, qual fosse o pensamento do seu espírito ao escrever essas palavras. Pôde ele, de fato, referir-se ao começo da criação, quando disse no princípio? Pôde voluntariamente significar nesta passagem, por céu e terra, não uma natureza, ou espiritual ou corporal já perfeitamente constituída, mas uma e outra, ainda incipientes e informes. Vejo que verdadeiramente se pode afirmar qualquer destas opiniões, mas não vejo, com a mesma clareza, que sentido deu ele a essas palavras. Porém, ou esse grande homem, ao proferir estas expressões, lhe tenha dado um destes dois sentidos, ou qualquer outro que eu não declarei, não duvido, contudo, que ele tenha conhecido a verdade e que a enunciou de modo adequado. 25. A refutação. Ninguém mais me queira molestar dizendo-me: Moisés não pensou o que tu dizes, mas o que eu digo. Se alguém me dissesse: como sabes tu que esse sentido atribuído por ti às palavras de Moisés é autenticamente o de Moisés? Eu não deveria agastar, e responderia talvez como acima o fiz. Ou responderia com algum desenvolvimento, se o meu impugnador fosse mais pertinaz. Mas quando alguém me declara: não pensou ele o que tu dizes, mas o que eu digo, sem contudo o contraditor negar a veracidade do que ambos afirmamos, então, ó meu Deus, ó vida dos pobres, em cujo seio não pode haver contradição, derramai uma chuva de suavidades no meu ânimo, para que possa suportar tais homens com paciência. Não afirmam isto porque sejam muito espirituais, ou porque leiam no coração do vosso servo o que proclamam, mas sim por serem soberbos. Não conhecem a opinião de Moisés, mas amam somente o próprio parecer, não por verdadeiro, mas por ser o deles. Se assim não fosse, estimariam igualmente a opinião dos outros quando é verdadeira, assim como eu estimo o que eles dizem quando afirmam a verdade. E por esse motivo, já não é um bem exclusivo deles. Se amam essa opinião por ser a verdade, pertence-lhes a eles e a mim. É um bem comum, pertencente a todos os amantes da verdade. Quanto ao pretenderem que Moisés não pensou segundo a minha interpretação, mas segundo a deles, isto é o que eu não aceito. Ainda que assim fosse, a sua temeridade não é concebida pela ciência, mas pela audácia. Não é gerada pela clarividência, mas pelo orgulho. São terríveis os vossos juízos, Senhor, pois a vossa verdade não é minha, nem de qualquer outro, mas de todos nós, a quem manifestadamente convidais a participar dela. Vós nos admoestais severissimamente a que não queiramos tê-la como bem privativo, para que não nos privemos dela. Efetivamente,
Quem reivindica só para si próprio aquilo que ofereceis para gozo de todos, querendo como particular o que é de todos, é repelido desses bens comuns para os seus, isto é, da verdade para a mentira. Com efeito, quem fala de si próprio, mente. Ouvi, ó juiz ótimo, ó Deus que sois a própria verdade, ouvi a minha resposta dirigida a esse impugnador. Atendei. Digo adiante de vós e dos meus irmãos que seguem legitimamente a lei, cujo fim é a caridade. Escutai e vede se vos apraz o que eu lhes digo. Eis as palavras fraternas e pacíficas que lhes dirijo. Se ambos vemos que é verdade o que tu dizes, e se ambos vemos que é verdade o que eu digo, onde, pergunto eu, o vemos nós? Nem eu, sem dúvida, o vejo em ti, nem tu em mim. Mas vemo-lo ambos na imutável verdade, que está acima de nossas inteligências. Não discutindo nós da própria luz do Senhor nosso Deus, por que razão havemos de disputar sobre o pensamento dos outros, ao qual não podemos contemplar como se contempla a verdade imutável? Ainda que Moisés nos aparecesse e dissesse: este é o meu pensamento, nem assim o compreenderíamos, mas somente acreditávamos nele. Por isso, ninguém se exalte contra outro acerca do que afirmam as Escrituras, esquecendo-se do preceito que manda amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito e o nosso próximo como nós mesmos. Se não acreditarmos que tudo que Moisés exarou naqueles livros o pensou por causa destes dois preceitos da caridade, faremos do Senhor um mentiroso ao interpretarmos o pensamento do seu servo de modo diferente do que ele lhe ensinou. Entre tão grande número de opiniões verdadeiras que daquelas palavras se podem deduzir, vede já como é estulto afirmar temerariamente a qual delas Moisés dera o seu assentimento. Seria expor a caridade a ofensas e a perniciosas contendas. Ora, por causa dela é que Moisés proferiu todas as palavras que procuramos interpretar. (26) Se eu fosse o Criador do Gênesis. Oh, meu Deus, elevação da minha baixeza e descanso dos meus trabalhos, que me ouvis as minhas confissões e me perdoais os pecados, já que me ordenais que ame o próximo como a mim mesmo. Não posso, contudo, crer que Moisés, vosso servo tão fiel, fosse acumulado de menos dons do que eu teria desejado e apetecido para mim, se tivesse nascido naquela época e me tivesse exposto em seu lugar, para distribuir a Escritura pelo ministério do meu coração e da minha língua. Ela, muito tempo depois, deveria ser útil a todas as gentes e, com o seu prestígio e excelsa autoridade, deveria rebater no mundo inteiro as afirmações das doutrinas falsas e orgulhosas. Quereria eu,
Se então estivesse em lugar de Moisés, pois vimos todos da mesma massa, e que é o homem, se não vos lembrais dele? Se eu fosse o que ele foi, e vós me tivesseis encarregado de escrever o Gênesis, eu queria receber de vós uma tal arte de expressão e uma tal modalidade de estilo que até esses que não podem compreender como é que Deus cria, não se recusassem a acreditar nas minhas palavras, por ultrapassarem as suas forças. Eu quereria que aqueles que já são capazes desta compreensão, se acaso refletindo chegassem a qualquer outra doutrina verdadeira, a pudessem encontrar consignada nas poucas palavras do vosso servo. E, se à luz da verdade a outro se representasse diferente opinião, eu desejaria que a pudesse também aí encontrar. 27. O passarinho em plume. A fonte, cujas águas se aglomeram num pequeno reservatório, é depois mais abundante e fornece o caudal a diversos regatos para uma extensão mais ampla do que a de qualquer deles. Estes oriundos da mesma fonte espalham-se por muitos lugares. Assim, de modo idêntico, a narração do vosso dispensador, que havia de ser útil a todos os intérpretes, de poucas e modestas palavras, faz deslizar correntes de verdade cristalina. Destas, cada um pode aurir a parte de verdade que é capaz, uns de uma maneira, outros de outra, para a desenvolverem em seguida por longos rodeios de expressão. Alguns, ao lerem ou escutarem as palavras da criação, supõem a Deus como homem, ou como um personagem dotado de imensa estrutura, e que, por decisão nova e repentina, criou fora de si mesmo, como em lugares distantes, o céu e a terra, dois corpos gigantescos, um no alto, outro embaixo, nos quais estão contidas todas as coisas. E, ao ouvirem, disse Deus, faça-se aquilo, e logo foi feito, supõem que são palavras que começam e acabam, que soam no tempo e passam. Julgam que imediatamente após o desvanecimento destas palavras, começou a existir o que fora mandado que existisse. E, se por acaso têm alguma opinião diversa, igualmente se ressentem da baixeza humana. Mas estes são ainda como crianças, pois a sua debilidade alimenta-se desta humílima espécie de palavras, como quem se alimenta do seio materno. Com isto, a fé se fortifica neles salutarmente. Por ela tem como certo e sustentam que Deus criou todas as naturezas, as quais os seus sentidos descobrem uma variedade admirável. Mas se algum deles, desprezando a quase vulgaridade de vossas palavras e cheio de orgulhosa debilidade, se lançar fora do ninho onde fora criado, então cairá miseravelmente. Vós, Senhor Deus, tende compaixão dele, para que os que passam pelo caminho não calquem aos pés esse passarinho em plume. Enviai o vosso anjo, ele o torne a colocar no ninho, para que assim a avezinha possa viver enquanto não souber voar. 28. Multiplicidade de interpretações. Outros, para quem estas palavras da criação não são já um ninho, mas um vergel cheio de sombra,
descobrem nelas frutos escondidos e volitam cheios de alegria, cantando festivamente enquanto buscam e colhem esses frutos. Quando leem e ouvem palavras de Moisés, veem que a vossa eterna e estável subsistência, ó Deus, domina todos os tempos, passados e futuros, e por conseguinte, não há criatura temporal que não seja obra vossa. Veem que a vossa vontade, que se confunde convosco, criou as coisas sem sofrer mudança alguma ou impulso que antes não estivesse nela. Com um ato de vontade, criastes todas as coisas, tirando de vós, não um modelo que fosse a forma substancial de todos os seres, mas sim tirando do nada uma matéria informe que não fosse igual a vós. A esta daríeis uma forma segundo a vossa imagem, recorrendo vós à vossa unidade, segundo a medida pré-estabelecida que coube a cada um dos seres na sua própria espécie. Veem que todas as obras da criação são muito boas, quer permaneçam à volta de vós, quer afastando-se pouco a pouco para mais longe de vós, através do espaço e do tempo, sofram ou assumam variedades belas. Reconhecem essas coisas e alegram-se à luz da vossa verdade, quanto as vossas forças lhes permitem cá na terra. Outro, examinando o sentido destas palavras, no princípio criou Deus, reconhece por princípio a sabedoria, porque ela mesma nulo diz. Outro, considerando igualmente estas palavras, entende por princípio o começo de todos os seres criados. Para eles, Deus no princípio criou significa Deus fez primeiramente. Então, entre aqueles que no vocábulo princípio entendem que Deus criou, na sua sabedoria, o céu e a terra, um crê que o céu e a terra designam a matéria de que o céu e a terra foram criados. Outro pensa que a expressão se aplica a naturezas formadas e distintas. Outro sustenta que pela palavra céu se designa a substância formada e espiritual, e pelo vocábulo terra, a substância informe e corporal. Aqueles, porém, que entendem pelas palavras céu e terra a matéria ainda informe, com a qual se haviam de formar o céu e a terra, esses não são unânimes nessa mesma interpretação. Um pretende que dessa matéria hão de provir as criaturas inteligentes e sensíveis. Outro julga que dela somente há de nascer uma certa massa sensível e corpórea, contendo no seu volumoso seio todas as substâncias lúcidas e já visíveis. Também não são concordes os que creem que, neste texto, se chama céu e terra as criaturas já dispostas e coordenadas. Um pretende que significa o mundo invisível e visível. Outro, a natureza visível, na qual vemos o céu luminoso e a terra tenebrosa, com tudo o que há neles. (29) Objeções e prioridade da matéria. Mas aquele que as palavras no princípio criou, dá este mesmo sentido, como se dissessem, primeiramente criou, esse não tem outra possibilidade de entender com verdade céu e terra, senão significando por estes vocábulos a matéria do céu e da terra, isto é, a criação universal, ou, por outros termos,
a criação espiritual e material. Pois se quisesse referir-se ao conjunto da criação já formado, poder-se-ia com razão perguntar-lhe: se Deus criou isto em primeiro lugar, o que criou em seguida? Depois do conjunto da criação, nada mais encontrará que fosse criado, e por isso há de ouvir com desprazer esta pergunta: como criou primeiramente aquilo, se nada criou depois? Quando, porém, afirma que ao princípio a matéria era informe e que depois adotara de uma forma, isto já não é absurdo, ainda que importe distinguir o que seja prioridade quanto à eternidade, ao tempo, ao apreço, à origem. Quanto à eternidade, por exemplo, Deus antecede tudo. Quanto ao tempo, a flor antecede o fruto. Quanto ao apreço, o fruto antecede a flor. Quanto à origem, o som antecede o canto. Destas 4 afirmações, a primeira e a última que citei dificilmente se compreendem. As 2 intermediárias, porém, entende-se com facilidade. Com efeito, é raro e dificultoso ao entendimento chegar a conhecer bem, Senhor, a vossa eternidade, a qual, permanecendo imutável, cria as coisas mutáveis e, por isso, é anterior a elas. Depois, quem tem a vista tão penetrante que possa com a inteligência distinguir, sem grande trabalho, de que maneira o som antecede o canto? Podemos chegar a compreendê-lo refletindo nisto. O som precede ao canto, porque o canto não é outra coisa senão um som que recebeu a sua forma. Ora, pode muito bem existir alguma coisa que ainda não tenha forma, mas esta nunca pode ser infundida naquilo que não existe. A matéria é assim anterior àquilo que dela se formou. É anterior não porque fosse sua causa eficiente, pois ela também é antecipadamente criada. Nem a sua prioridade é de intervalo de tempo. Com efeito, não entoamos em primeiro lugar sons informes, independentemente do canto, para em seguida os ligarmos e dispormos em forma de melodia, como manufaturamos a madeira de que se faz a arca, ou a prata de que é fabricado o vaso. Estas substâncias precedem, por certo, no tempo, as formas das coisas que delas se fazem. No canto não é assim. Quando se canta, ouvimos o som, mas este não soa primeiro desarmoniosamente, para em seguida receber a forma do canto. Com efeito, uma vez que o som tiver ressoado, já passou. Nem se encontrará dele qualquer coisa que, retomada, se possa coordenar pela arte. Por conseguinte, o canto é constituído pelo próprio som, que é a sua matéria. Por isso, esta recebe uma forma para ser canto. Por conseguinte, como dizia, a matéria, o som, é anterior à forma, que é o canto. A prioridade não se radica ao poder de criar, pois o som não é artífice do canto, mas está subordinado à alma do cantor ao ser emitido por um órgão corporal com o qual canta.
nem é anterior ao tempo, pois é entoado conjuntamente. Nem é primeiro na preferência, pois o som não é superior ao canto, visto que o canto não é somente som, mas também um som artístico. Mas é anterior na origem, porque o canto não é formado para que seja som, mas o som é formado para que seja canto. Com este exemplo, já se pode compreender como a matéria das coisas foi primeiramente criada e chamada céu e terra, porque dela foi formado o céu e a terra. Não foi criada primeiramente no tempo, porque as formas das coisas é que produzem o tempo. Ora, aquela matéria estava informe, a qual só depois de receber a forma se pôde observar juntamente com o tempo. Nem afinal se pode narrar alguma coisa acerca da matéria informe, se não se considera anterior ao tempo, se bem que, no valor e estima, ela ocupe o último lugar, pois, sem dúvida, são melhores as coisas formadas do que as informes. A matéria informe é também precedida pela eternidade do Criador, que a fez para que fossem extraídas do nada as coisas. 30. A concórdia. Nesta diversidade de pareceres verdadeiros, a mesma verdade faça nascer a concórdia. Que o nosso Deus tenha compaixão de nós, para que usemos legitimamente da lei, segundo o preceito que tem por fim a caridade pura. Por isso, se alguém me perguntar o que pensou acerca disto, aquele vosso servo Moisés, não serão verdadeiras as palavras das minhas confissões, se não vos confessar o que ignoro. Sei, todavia, que essas opiniões são legítimas, excluídas as interpretações grosseiras, acerca das quais expus o meu parecer. São, porém, meninos de grandes esperanças os que não temem estas palavras do vosso livro, humildemente sublimes e eloquentemente breves. Mas confesso que todos os que nestas palavras distinguimos e dizemos a verdade, nos amamos uns aos outros. A vós, nosso Deus, fonte de verdade, nós vos amamos igualmente, se tivermos sede, não de simples quimeras, mas da própria verdade. E àquele vosso servo, cheio do vosso Espírito, por quem recebemos esta Escritura, reverenciemo-lo. Estejamos certos de que ele, ao escrever estas coisas por vossa revelação, teve em vista aquilo que nelas ressalta, principalmente a luz da verdade e o fruto da utilidade. Moisés e os diversos sentidos da Bíblia. Assim, quando alguém disser, Moisés entendeu isto como eu, e outrem replicar, pelo contrário, pensou como eu, julgo que, com mais piedade, se diria,
por que não quis ele antes expressar uma e outra coisa, se ambas são verdadeiras? Se alguém encontrar um terceiro ou um quarto, ou mais sentidos verdadeiros, por que não acreditaremos que todas estas interpretações as viu Moisés, por meio do qual o único Deus acomodou a Escritura Sagrada à inteligência de muitos que haviam de descobrir nela coisas verdadeiras e diferentes? Eu, sem duvidar, digo com intrepidez do fundo do coração: se eu, elevado ao cume da autoridade, escrevesse alguma coisa, preferiria fazê-lo de tal modo que as minhas palavras proclamassem tudo aquilo que alguém pudesse conceber de verdadeiro acerca destas coisas. Quereria antes isto do que por um só sentido autêntico, de tal forma claro, que excluísse os restantes, cuja falsidade não pudesse me ofender. Assim, não desejo ser tão temerário, meu Deus, que acredite que qualquer homem merecesse de vós tal graça. 32. Senhor, inspirai-me. Enfim, Senhor, que sois Deus e não carne e sangue, se o homem nem tudo pode ver completamente, porventura o vosso bom Espírito, que me há de conduzir à terra da retidão, pode desconhecer qualquer das coisas que, por estas palavras, tencionáveis revelar aos leitores vindouros, apesar de Moisés, por cujo meio foram pronunciadas, não as entender senão num único sentido dos muitos verdadeiros? Se assim é, a interpretação que Moisés deu é mais elevada que as outras. Mas, Senhor, mostrai-nos essa interpretação, ou aquela outra que seja verdadeira e mais vos agrade, para que, patenteando-nos o mesmo sentido revelado ao vosso servo, ou outro em conformidade com a ocasião em que essas palavras foram pronunciadas, nos alimenteis, para não nos deixarmos iludir com o erro. Vede, Senhor, Deus meu, sim, vede, eu vos peço, quantas e quantas coisas escrevi sobre tão poucos versículos. Deste modo, como terei forças e tempo suficientes para examinar todos os vossos livros? Por isso, permiti-me que seja mais breve ao vos enaltecer neles e que, entre as muitas interpretações que me ocorrem, e acerca das quais muitas outras poderão ocorrer-me, eu escolha uma única, que seja verdadeira, boa e inspirada por vós. Deste modo serei fiel em confessar-vos. Se exprimir o mesmo sentido que seguiu o vosso servo Moisés, eu o declararei perfeita e exatamente, pois devo esforçar-me nisso. Se ainda não consegui, posso ao menos declarar o que a vossa verdade, pelas suas palavras, me quis dizer.
a qual também inspirou a Moisés o que lhe aprouve.